Boa tarde, pessoal. Tava convidando aqui as pessoas. Não estava vendo vocês, não, viu? Eu não estava vendo ninguém, gente. Claudionor, seja bem-vindo. Luiz Paulo, seja bem-vindo. Paula Cláudia, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Luzenildo, seja bem-vindo. Thelma, Gerri, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu estou acenando para vocês agora. Gente, eu anotei aqui o tema que diz o seguinte: presença não pode ser substituída por presentes. A sua presença não pode ser substituída por um presente. Luzenildo, obrigada. Obrigada por ativar o ritmo. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fico muito feliz com isso. Gente, vamos compartilhar. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, compartilha, curte, comenta o máximo que vocês puderem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou no trabalho. Luciano, você está no Que é isso? trabalho. Vai E estar no banheiro. Aqui, o pai. Lu, é, olha, deixa eu fechar aqui o microfone dela. Luiz, é dele, né? Porque eu não sei se ele está sabendo que está aberto ali e de repente ele pode passar alguma vergonha. Porque isso já aconteceu comigo, viu? Meu neto já me fez passar uma vergonha. Ele abriu uma live minha no meu Instagram. Eu não costumo abrir live lá. E ele abriu uma live, a gente bateu um bom papo, antes que eu notasse que o menino estava fazendo uma live. Gente, esse negócio de celular, todo mundo com a câmera na mão, é meio perigoso, não é não? Então vamos lá. Presença não pode ser substituído por presentes. Entre pais e filhos, vamos dar um exemplo. Muitas vezes os pais, por estarem ausentes, eles costumam presentear para que haja uma compensação, para compensar a falta da presença. Boa live, Lucenildo, obrigada, que Deus te abençoe. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Ana Paula, seja bem-vindo. Cássia Santos, seja bem-vindo. Gente, a meta de hoje é 50 jotinhas no TikTok. Eu espero que vocês mandem jotinhas para mim, curte essa live, comenta o máximo que você puder, para que nós possamos alcançarmos outras pessoas. Tap, tap na telinha, como diz Ana. E, ó, gente, dedinhos nervosos, vamos estar 250k nessa live hoje. Eu creio. Olhe, nunca deixe de acreditar, porque fé é presença. Quando você tem fé, você está presente diante do Pai. E quando você exerce a fé, é com Ele que você exerce. É dele que vem o poder. Sabe, vocês sabem, algumas religiões, cada religião tem alguns costumes. Na minha, particularmente, eu vou dizer pelo menos 3 que eu não gosto. Se você lê filosofia, você não é bem-vindo. Se você abraçar as pessoas que têm uma escolha sexual diferente da nossa, você também não é bem-vindo. E se você abraça as outras religiões, ou os outros religiosos, você também não é bem-vindo. Então eu acredito com toda a minha convicção que isso não é evangelho. O homem quer reter tudo para si. E o que eu quero dizer a você, não retenha nada. Tudo que Deus lhe der, transborde. Mas primeiro deixe encher a sua caixa. Que caixa, Vitória? Primeiro você. Primeiro deixa lá em cima, deixa cheio. Então, só repasse quando você estiver transbordando.
Porque a palavra de Deus diz que primeiro os domésticos. Então, para que você esteja presente, que primeiramente sejam os domésticos na tua vida, em nome de Jesus. Vanessa de Jesus, seja bem-vinda. Sidney Gonzaga, obrigada. Obrigada, digo eu, meu querido, de você estar aqui, fortalecendo minha live, tá? Luzenildo também, de vocês estarem aqui compartilhando, levando essa live para outras pessoas, que não seja eu, porque eu estou aqui do outro lado e nesse exato momento eu estou compartilhando com alguns amigos. Muitas vezes você desfaz de uma presença riquíssima para abraçar uma presença pobre. Sabe, hoje à tarde eu estava assistindo um pregador, então de repente entrou a propaganda de um filme. E no filme, o menino, ele pede para ir com o pai para algum lugar e o pai não deixa. E o garoto entra, parece que na mala do carro, é uma coisa assim, e torna-se uma situação perigosa. Uma situação que pode trazer, de repente, a perda até mesmo de uma vida. Então, muitas vezes, nós não estamos 100% presentes. E isso é normal. Luciana Santos, seja bem-vinda. Minha linda. Isso é normal. Você, pai, você não consegue estar 24 horas ao lado do seu filho. Se o seu filho sofreu um acidente, não foi por falta da sua presença. Talvez tenha sido excesso dela. Acidentes e fatalidades acontecem e mãe e pai geralmente ficam carregando uma culpa por causa de um acidente, por causa de uma fatalidade, por causa de algo que eles jamais teriam sobre essa coisa nenhum controle. Você não teria nenhum controle sobre isso. Então o que eu quero dizer para você é que o mais caro mesmo não pode ser o celular, ou não pode ser o iPhone de última geração. Juju, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Não pode ser o iPhone de última geração. O mais caro dos presentes deve ser a sua presença. Sabe, quando eu levava meus filhos para eles comprarem roupas, então eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender um bom tempo e, na verdade, eu só entendi agora, depois que eles cresceram e que todo o estrago já estava feito. Eu, geralmente, quando ia comprar roupa para os meninos, eu ia com o pai deles. Então, junto, porque era ele que dirigia o carro. Eu não dirijo. Não porque eu não quis, mas é como se tivesse havido um grande impedimento. Mas eu ainda tenho esperança de tirar uma carteira de motorista. Então, quando eu ia com meus filhos, o que é que acontecia? Os meus filhos não ficavam escolhendo as roupas comigo. Eles iam para o game. Para aquelas diversões eletrônicas, aqueles jogos, vocês sabem. Então eu ficava pensando, os meninos deveriam estar aqui escolhendo as roupas. Mas entenda, eu não podia tê-los, porque se eles estivessem junto de mim, na minha presença, eles estariam vendo o que eu estava fazendo, o que nós estávamos fazendo. Esse tipo de evento causa na cabeça dos nossos filhos lembranças de afeto, memórias de afeto. E isso é presença. E acredite, Luiz, seja bem-vindo, Luiz, em nome de Jesus.
Essa falta de presença, ela é terrível. Ela destrói lares. Ela destrói projetos, empresas. Ela destrói sonhos, ela destrói pessoas. E tudo que eu quero lhe dizer essa tarde é que se faça presente, fique aqui agora. Eu estou aqui nessa live, nesse exato momento. E eu estou muito feliz por estar. Você pode não acreditar, mas eu oro a Deus todas as vezes que eu venho para cá. Como alimentar o espírito, gente? Porque a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. E a única coisa que pode se fortalecer é o que você mais alimenta. O que você tem feito? Você tem dado presentes ou você tem estado presente? Esse material é para vocês do grupo e eu espero que vocês façam bom proveito dele. Eu quero perguntar para vocês, vocês têm sido pais verdadeiramente ou vocês têm sido apenas uma lembrança? Que no dia do aniversário você está presente pelo presente que você deu, mas você não está presente para os seus filhos. Eu já vi aniversário de criança que as pessoas tiveram que arrastar o pai à força, tirar ele da mesa da bebedeira para que ele chegasse até a mesa do bolo, onde a criança ia cantar os parabéns. Então aquele pai estava tão ausente e uma das piores ausências. Boa tarde, Jonatas. Uma das piores ausências do mundo é a presença negativa. Gente, como é que nós servimos bebida num aniversário de criança? Como é que nós estamos fazendo verdadeiramente com eles? Qual tem sido a história que nós temos escrito junto com eles? O que você tem feito para fazer a diferença? O que você tem feito, hein? Eu quero dizer a você que a presença e o presente, ele atrai paz, segurança, afeto, mas o presente só, ele é abandono com preço. Você precifica o abandono e diz assim, olha, já que eu não quero estar com você, então eu vou mandar um presente para encher a minha lacuna. É isso que acontece. Maria Brito, seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada por curtir. É horrível ficar sozinha, não imagino. Então, eu quero que vocês façam o melhor proveito desse material. Esse material é do grupo Maria. E eu gravo aqui para depois mandar para eles no grupo do Verdinho. Se você quiser fazer parte, entra na minha bio, vai lá no link do Verdinho. Cada um de vocês que está aqui tem uma obrigação. Cada um de nós temos uma obrigação primordial. Presença. Ofereça presença. Primeiramente a Deus. Segundo a você mesmo. E terceiro ao seu próximo. Ofereça a sua presença verdadeiramente. Lorenza, seja bem-vinda, Lorenza. Deus te abençoe, tá? Gente, eu vou compartilhar. Se vocês puderem curtir.
Deixa teu like, curte, porque quando a gente está compartilhando e vocês estão curtindo, geralmente as pessoas entram. E isso é maravilhoso, porque o assunto de hoje está bombástico, o assunto da live está muito gostoso. E eu tenho certeza que nós vamos fazer dessa live um divisor de águas. Então o que eu quero falar para você é que você não consegue fazer essa barganha com Deus. E tudo que você está fazendo é o seu plantio. E Deus está vendo o que você está plantando. E a própria terra, a própria prole, está vendo o que você está plantando. As pessoas estão olhando para você. E que bom que você está fazendo questão de ter essa visão geracional. Maria Brito, muito obrigada pela rosa, pelo coração, por tudo, por tanta energia. Maria da Conceição. Então você tem que oferecer a sua presença ao Espírito Santo, a Deus. Você tem que oferecer sua real presença a você mesma e você tem que oferecer a sua presença ao próximo. Essas coisas são segredos, são códigos que, se você conseguir destravá-los, você vai ter uma grande diferença, vai haver um grande diferencial na sua vida. Aleluia. Eu costumo dizer, Cláudia, seja bem-vinda. Jesus, eu vou erguer as minhas mãos agora e vou declarar que o teu espírito está muito mais forte do que a tua carne. Porque a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. Porque se o teu espírito está forte, você já ganhou essa batalha. Receba em nome de Jesus. A sua presença, ela é indispensável. Muitas vezes as pessoas dizem que você é substituível. Você não é. Sabe, quem fizer, o médico que fizer, o laboratório que realizar agora um exame de DNA em um filho seu, vai acusar que você é o pai. Então, você faz parte daquele corpo. O teu filho nada mais é do que uma extensão do seu corpo, porque ele foi escolhido por Deus. E a palavra de Deus diz: bendito aquele que deixa vir a mim os pequeninos. Então eu declaro que você é essa pessoa que leva os pequeninos até Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Maria Brito. E Deus, ele vai te levar para um nível acima. Ele vai abrir portais. Ele vai te dar bênção. Haverá milagres. Acontecerá o extraordinário. Você pode achar que é difícil, porque você está vendo com os seus olhos carnais. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, abra o seu terceiro olho, então você vai ver que nada é do jeito que você está vendo. Sabe, o profeta estava cercado por um exército, por uma guarda real. E o jovem que estava com o profeta temeu, mas o profeta clamou a Deus que abrisse os olhos dos jovens, os olhos espirituais. Então os olhos dele se abriu e ele viu carruagens, cavalos e cavaleiros de fogo, preservando e protegendo cada um deles. Martina, seja bem-vinda, Martina. Então, muitas vezes, a sua presença
não deve ser entregue para algumas pessoas. Muitas vezes a sua presença não deve ser entregue para determinadas pessoas, sabe? Você não pode de maneira nenhuma dar a sua presença a alguém que vai lançá-la fora. Alguém que não quer. Você não consegue ficar presente na presença de alguém que não quer a sua presença. Porque mesmo que você esteja ali fisicamente presente, para aquela pessoa você nem existe. Você entende o que significa presença verdadeiramente, espiritualmente falando? Eu estava falando sobre homens ou mulheres e mulheres que são muito ficantes. Agora tem esse nome, não é? Pessoas que são ficantes. Eu, na realidade, chamo de pessoas sem escrúpulo mesmo. Sabe, homens que se pudessem, toda noite ele tinha uma mulher diferente na sua cama. Mulheres que se pudessem, toda noite teria um homem diferente na sua cama. Então, me desculpem, mas eu acho que isso é uma compulsão. Até quando nós vamos? Edileuda, seja bem-vinda, Edileuda. Edileudo, desculpa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A sua presença muitas vezes muda o próprio ambiente. A sua presença muitas vezes, o simples fato de você chegar, tudo já foi transformado. Edileudo acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada, Edileudo, que Deus te abençoe. Obrigada por estar curtindo. Em nome de Jesus. Damiana, seja bem-vinda. Então eu digo uma coisa a você, invista na sua presença. Porque a presença, ela é tudo. Sabe, eu fico imaginando se não fosse a presença do Espírito Santo na minha vida, o que seria de mim? Seja bem-vinda, Rô. Live, a minha meta hoje são 100 jotinhas no TikTok. Eu espero que vocês me ajudem, em nome de Jesus. Então, quando você está presente, verdadeiramente você faz diferença. Eu digo sempre que Deus, Ele deixa suas marcas. Deus, Ele está presente em todos os lugares que você puder imaginar. E Ele deixa essa marca. Sabe, no nosso corpo humano existe um padrão matemático que se repete em cada DNA, em cada célula, em cada órgão. É incrível porque esse padrão se repete na natureza inúmeras vezes. Então eu vejo a marca de Deus em mim, eu vejo a marca de Deus na fauna, na flora, eu vejo a marca de Deus na vida dos meus irmãos. Aleluia! Quando um deles se levanta para profetizar, mesmo não sendo um profeta, porque nem sempre quem entrega a profecia é um profeta. Porque quando não tem pessoas prontas para serem usadas por Deus, Deus usa até uma jumenta. Lembra-se da jumenta de Balaão? Pois é. Então, Balaão não estava presente, ele não estava na presença de Deus, ele nem sabia o que Deus queria. O Senhor colocou diante de Balaão um anjo para que ele não passasse dali. Deus queria falar com Balaão, mas Balaão, ele não teve olhos para Deus, ao ponto que o animal teve. Você entende o que é a presença?
O que é que aquele animal tem de menor do que Balaão? O que você acha? Então ele espancou o animal, porque o animal empancou e não saía do lugar. E o animal falou para o homem, para o profeta: por que tu me espancas? Eu nunca te fiz mal algum. Então eu acredito que dali para frente Balaão deve ter despertado da sua ausência e ter resolvido se manter presente. Gente, o problema é que, além muitas vezes de faltar a presença, falta o presente, que é a diferença que você vai deixar aqui, os ensinamentos, a orientação, um abraço. Muitas vezes as pessoas estão me pedindo uma oração e eu uso esse livro. Então, pela madrugada, quando eu me acordo para orar, eu tenho que estar com esse livro presente. Porque eu digo, toda live está aqui. Cada live que eu já publiquei, cada live que eu já levei, ela está aqui nesse livro. Então, eu peço a Deus que me use, que eu apresento a Ele o meu trabalho aqui na internet. E essa live, que eu chamo carinhosamente do meu ministério. É isso. Esta live é o meu ministério e eu estou presente aqui, 100% aqui agora. Sabe, todas as vezes existe uma pequena guerra. Nem pense que sempre é fácil chegar aqui. Nem pense que sempre é fácil estar aqui. Mas é possível. Edileudo acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada. Obrigada, gente. Manda um presente. Curte essa live em nome de Jesus. Vamos botar mais pessoas aqui dentro. Eu já estou com quase 40 minutos de live. Hoje não está fácil. Eu não sei se é porque hoje é sábado. Mas amanhã eu não faço live. Amanhã é domingo. E eu só vou fazer na segunda-feira, às 3 da tarde. A minha live é toda de segunda a sábado, às 3 horas da tarde. Quase que diariamente. Eu só descanso no domingo, gente. Mas eu tenho os meus vídeos. Então eu penso, eu não consigo ficar em live por tanto tempo, por 24 horas, mas eu lanço um vídeo e oro para que o TikTok verdadeiramente entregue, para que a plataforma entregue, para que você chegue a ver o vídeo, para que o vídeo tenha uma boa visualização, para que pessoas sejam tocadas, saradas, redimidas, restauradas através dessa palavra que eu estou levando agora. Eu estou presente aqui e você? Você está presente aí para exercer a sua fé? Joyce Cabral, você está presente? Boa tarde, Joyce. Você está presente para dizer sim ou para dizer não? Você está presente muitas vezes para dar limites? Mantenha essa presença eficaz primeiro para você. Gente, comenta. Amém, Edileudo. Muito obrigada em nome de Jesus. Você acaba de receber o selo de presenteador número 2. Gente, manda um jotinha do TikTok para a gente bater a meta. Me ajuda. Quando chegar, ativa o ritmo. Quando chegar, curte. Me ajuda a levar essa palavra para outras pessoas. Me ajuda a iluminar o mundo. Me ajuda a fazer milagres. Eu vou dizer uma coisa a você. Magia e milagre não tem diferença nenhuma. São as mesmas coisas. É o poder de Deus.
Eu me lembro que quando eu era evangélica, eu via os pastores botar a mão na cabeça das pessoas e depois eu me tornei uma pastora. E eu mesma passei a colocar a mão na cabeça das pessoas e orava mais. Eu dizia, como é este poder? E hoje eu digo, como é esta energia? Como é esse espírito que emana de mim e lhe alcança, que emana de você e me alcança? Deus está clamando por obreiros, por obreiras, por mulheres de Deus que possam verdadeiramente estarem presentes aqui, agora e fazerem a diferença. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma pessoa indispensável no reino. Você faz parte de um grande plano, de uma grande profecia. Você faz parte de um grande projeto. Você é um escolhido, você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E você tem estado presente. Você tem estado presente mesmo. Maria Brito, seja bem-vinda. Obrigada por estar curtindo a live, Maria Brito. Gente, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom saber que Deus, Luiz Antônio, Maria Brito, Marcos Xavier, seja bem-vindo. Gente, essa energia que emana de você tenha toda a presença. Boa tarde. Cheguei, viu? Boa tarde, Marcos. Que Deus te abençoe. Manuel. Desculpa, Manuel. Olha, isso é uma coisa incrível. Mas às vezes eu faço isso aqui em casa. Eu sei. Você é uma pessoa extremamente atenciosa. Obrigada por estar aqui me fortalecendo. Então, a presença, ela é mais cara do que o presente. Nunca tente cobrir a falta da sua presença. Obrigada, você também me fortalece. Não tente cobrir a falta da sua presença com algum tipo de presente ou compensação. Faça por tesão, faça por vontade de fazer e não deixe que as pessoas notem que a sua presença está sendo forçada. Presença forçada é melhor ser trocada por ausência mesmo. Porque a presença forçada, ela não sai da superficialidade. Fica só na superfície. E quando existe uma conexão, quando existe uma ligação, tudo vai mais profundo. Então a presença dessa pessoa para você, ela é cura. Mas também pode ser doença. E o que eu quero dizer a você, as coisas têm que ser mútuas. É verdade. Essa presença, ela é tão poderosa que ela é cura. Ela é curativa, sabe? Eu vou contar uma história. Eu vivi um relacionamento abusivo durante 34 anos e tive 2 filhos. O meu primeiro filho tinha febre emocional quando o pai passava 2, 3 semanas fora de casa. Então, depois ele chegou a passar meses e... O meu filho tem sequelas. Eu fiquei com sequelas, todos ficamos. Fica marcado em nós.
essa presença é uma presença negativa. Então, diante dessa presença, busque pela ausência. Mantenha-se afastado. A presença pode ser altamente adoecedora, da mesma forma que ela é curativa. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu estou congregando, naquele momento onde nós vamos louvar ou orar, eu faço o possível para estar ali 100%, completamente inteira, plena, ali, inteirinha, do jeito que eu sou. Faltando muitos pedaços, mas dentro do que eu sou agora, com toda a minha inteireza, com tudo que eu sou, eu quero estar ali. Maria Brito, obrigada, eu estou acenando para você, querida. Renan Mozel, seja... Então, tudo que nós queremos, muitas vezes, é que as coisas aconteçam. Tudo que nós queremos, muitas vezes, é que as coisas nos toquem. Mas muitas vezes nós não estamos presentes para receber o toque. Muitas vezes nós não estamos presentes para sermos dignos do toque. Meu irmão, nós fazemos tanta questão por tanta bobagem. E quer saber? Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui agora estará. E 100 anos não é nada, passa muito rápido. Porque um dia para Deus é como 100 anos. Então, tudo que Deus está dizendo para você agora, se faça presente na presença dEle. Se faça presente lá, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Esteja lá você presente. Glória a Deus. Se faça presente lá, para que você possa descansar à sombra do Onipotente. O nosso Deus, Ele é grandioso, glorioso. Então eu botava a mão na cabeça das pessoas e orava. E por muitas vezes eu queria entender como funcionava tudo aquilo. É o poder de Deus, é os mistérios. É a energia, meu irmão. Deus, Ele é uma bomba de energia poderosa, positiva, restauradora, presente, tão presente que, imagine, quem é o templo de Deus? Quem é a igreja? É você. Você é o templo, você é a igreja. É você, meu irmão. Maria, seja bem-vinda, Maria. Rejane, seja bem-vinda. Pois é, eu mesmo não faço questão por nada. Glória a Deus por isso, gente. Porque se nós formos soltando, nós verdadeiramente seremos livres. O presente nunca vai substituir a presença. O presente nunca vai substituir a conexão. O presente nunca vai substituir o toque da essência, o cheiro, a voz. Então, não se precifique, desfazendo de você e do outro. Se você pode estar presente na festividade, vá.
Se você pode estar presente na reunião de família, vá. Se faça presente de uma forma positiva, aonde você vai fortalecer pessoas, aonde você vai deixar sua marca. Obrigada, Márcia. Aonde você vai deixar a sua história, a sua diferença, o seu diferencial. Isso não é importante para algumas pessoas. Algumas pessoas simplesmente não dão sequer a mínima importância a determinadas coisas, mas eu creio que é importante para você. Então, que a presença de Deus nesse momento possa verdadeiramente encher, que a presença de Deus nesse momento possa verdadeiramente te capacitar, que a presença de Deus se derrame sobre todo o teu corpo, sobre todo o teu organismo. Que o poder de Deus, aleluia, ele venha te acompanhar onde quer que você entre. Em nome de Jesus, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus tirar as pedras, os tropeços, para depois você passar. Sossega, porque Deus está trabalhando. Confia em Deus, porque Ele se faz presente. Deus se faz presente, Joaquim. Deus te faz presente, Zena. Deus, Ele faz a diferença na tua vida. Ele muda a tua história. Deus, Ele não vai mandar os presentes enquanto você não estiver presente. Então você quer algo de Deus, mas você não se faz presente para receber. Sabe, o relacionamento com Deus tem que ser de intimidade. Tem que ser de profundidade, não de superficialidade. O relacionamento com Deus tem que ser verdadeiro, em espírito e em verdade. Porque é assim que Deus diz. A palavra de Deus disse, quando foi fazer o homem, façamos o homem, façamos o homem. Então, entenda, Deus não estava sozinho quando trouxe cada um de nós a esse planeta. Independente da sua escolha sexual, independente da sua escolha, da sua religião, Manuel, independente de qualquer coisa que você possa, neste momento, estar avaliando, o mais caro é a presença de Deus na tua vida e a tua presença diante de Deus. Meu irmão, não é o seu melhor amigo que vai estar com você no final. Não é o seu melhor amigo. Não são essas pessoas as quais você vai para a balada com elas. Sabe, falando sobre presença, eu estava conversando, eu estava assistindo, na verdade, um vídeo na FOIU hoje pela manhã. Eu estava postando um vídeo meu e estava passando um comercial de um filme que o jovem, ele consegue ver o que está por trás de cada pessoa. Você não tem ideia de quem são elas, se você não tiver um olhar espiritual. Desperte, possa você enxergar, para que você entenda que tipo de presença está ao seu lado. E nesse vídeo, pelo que dá a entender, é que a pessoa não só vê o que verdadeiramente é a pessoa, mas o que acompanha elas. Então, na cena que eu assisti, milhares, centenas de criaturas horrendas acompanham aquela pessoa, atravessando seu corpo, sugando sua energia, fazendo com que aquela pessoa haja de maneira estranha. Então, é sobre esse tipo de presença que eu estou falando também. Promiscuidade é ausência de si.
Toda vez que você vê um homem muito promíscuo batendo em cada porta atrás de uma mulher, é porque ele está ausente de si mesmo. Por mais que ele tente ser encantador, maravilhoso, charmoso, ele não tem segurança alguma. Ele é apenas um menino crescido, que não sabe se comportar sequer diante de uma mulher madura, ou uma mulher mais segura do que ele, ou mais velha talvez. A mesma coisa eu digo para as mulheres. Se vocês homens vissem todo tipo de pessoas e vissem verdadeiramente o lado espiritual, vocês teriam mais cuidado com essa questão da promiscuidade. Na minha época isso era chamada de ser vergonhice mesmo. Falta de vergonha na cara. Então esses valores atemporais, pelo amor de Deus, não deixe que ele se vá. Isso é, sabe, imprecificável, é insubstituível. Cada momento que você tiver para estar presente, fazendo a diferença na vida de alguém, faça. Cada momento que você pode estar presente para você mesmo, fazendo a diferença na sua vida, faça. Porque isso é extraordinário demais, isso é muito importante. Não só para mim, mas para qualquer pessoa e para você também. Você não tem ideia da diferença que você pode fazer na minha vida. E é por isso que eu venho para cá todos os dias, para que você saiba que Deus, Ele conta com você. Ele derrama sobre a sua vida manastúria e canta, de Serrei da Mai, de Efraim, de Cap e assim, aleluia. Para que você saiba que você pode fazer uma diferença tão extraordinária na vida de alguém, porque você é chamado para isso, para ressuscitar vidas, para restaurar vidas. Tome posse, porque a primeira coisa que você vai receber é a restauração da sua própria vida. Porque Deus vai encher você e depois você vai transbordar e depois você vai abençoar e depois, sempre haverá depois. Toda vez que chegar ao final de um ciclo, outro já vai estar se abrindo. Eu quero dizer para você, Kelly, Deus tem um propósito, aleluia. Ele tem um propósito, Kelly, atemporal, completamente atemporal. E fique sabendo de uma coisa: quando você fechar os seus olhos para o seu último dia de vida aqui, você vai dizer para Deus: eu combati um bom combate. Porque Deus está te chamando para combater um bom combate. Oração por mim, filhos, e libertação e salvação. Glória a Deus. Gertnes, eu acho que é esse o nome. Maria Brito, obrigada por estar curtindo, Maria. Glória a Deus. Então, nem imagine que sem isso você terá uma família feliz, porque não vai ter. Sabe, a família que não costuma sentar na mesa para comer junto. A família que não costuma abraçar. A família que não costuma acolher. Então, nós estamos olhando hoje, vendo um monte de meninas, mulheres meninas e homens meninos. Homens que são ficantes e ficam com qualquer pessoa, mas se eles verdadeiramente pudessem ver, abrir os seus olhos e ver a presença que não está só naquela pessoa. Muitas vezes você vê uma pessoa, mas a presença mesmo é de uma plateia. Eu estou falando sobre a espiritualidade. É uma plateia de negativos que está acompanhando aquela pessoa e tentando destruir você. Obrigada, Flávia Bispo.
Porque viver é espírito, e se você não viver em espírito e em verdade, você já perdeu. Nós vivemos dentro de uma sociedade, aleluia, palpada, galgada, em cima da ilusão e da mentira. Mas você foi chamado para fazer a diferença com a sua verdade, com a sua presença, com o seu carisma, com a sua originalidade. Você foi chamado por Deus. E Deus, Ele vai fazer algo maior do que você quer. Se eu digo sempre, sabe? Pelo amor de Deus, pelas manhãs, quando você sair, Maria Gorete, seja bem-vinda. Maria Gorete acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada. Obrigada, que Deus te abençoe. Então, se faça presente para resgatar o que verdadeiramente é seu. Se faça presente para fazer a diferença na vida de outros. Não só na sua, mas em primeiro lugar, se faça presente para você e faça uma grande diferença na sua vida, porque você já sabe o que vai fazer. Deus está falando com alguém aqui nessa live, nesse exato momento. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. É como se houvesse um impedimento, é como se você nem quisesse fazer, mas todos os dias você tem se cobrado por isso, porque o Espírito Santo tem cobrado de você a sua presença nessa área. Faça o que tem que ser feito, porque quando você não faz, a sua presença não valeu. Você, na verdade, não esteve presente ali. Obrigada pelo presente, Maria Gorete. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui me fortalecendo. Gratidão, muito obrigada. Maria das Graças, seja bem-vinda, Maria. Gente, comenta, curte, manda um presente. Hoje a meta são 100 jotinhas do TikTok. Eu quero tanto bater essa meta, gente. Só falta 79 jotinhas. Eu já ganhei 21 jotinhas. Se você puder me ajudar, eu lhe agradeço. São jotinhas do TikTok. Eu não sei como chama, gente. Eu chamo de jotinhas do TikTok. É a minha meta para hoje. Vai chegando, ativa o ritmo. Entra em oração para que Deus fale com você, porque eu tenho certeza, se você está aqui, você quer uma resposta. E Deus está falando com você desde o início da live. Você não sabe o quanto a sua presença na igreja é especial. Eu estou falando da congregação. Você foi congregar esse mês, você já teve um relacionamento com Deus junto com os seus irmãos. Você já fez um culto em congregação essa semana? Que tipo de relacionamento Deus está cobrando de você? Deus está cobrando mais presença e menos presente. Deus está cobrando que você se faça presente para Ele. Porque o pai, quando ele quer abençoar o filho, ele precisa passar algumas informações. Então o papo tem que ser reto, é entre você e Deus. Não deixa que ninguém tire a tua capacidade de buscar a tua santificação. Você tem passado por um impedimento na tua vida. Um impedimento que não deixa você avançar. E Deus está dizendo que quer quebrar isso. Deus quer quebrar esse laço em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Eu sempre digo, eu sou terapeuta, sou pastora, sou palestrante. Mas eu sempre digo aqui na minha live, sabe? Que se você quer receber algo de Deus, se aproxime dele.
Caminhe para Ele. Às vezes você está tão inquieta porque a minha amiga está precisando de mim. Você precisa mais de você do que ela. Então se faça presente. Obrigada por ter compartilhado, minha linda. Muito obrigada. Se faça presente neste momento diante de Deus. Deixa Deus te dar os presentes. Não tem nada que você possa dar a Deus que Ele já não tenha. Vá lá. A humildade é um portal. Eu não estou dizendo que você tem que ser humilhado. Eu estou falando sobre ser humilde, ser uma pessoa leve. Seja uma pessoa leve, mas que a sua presença com toda leveza consiga deixar um peso, consiga deixar uma marca. Eu vejo pessoas que entram num ambiente e depois que elas entram, o ambiente não é mais o mesmo. E sabe, eu quero explicar isso a você. Eu estava numa sala esperando algumas pessoas. E junto comigo havia algumas pessoas porque ia ter uma reunião ali. E estava tudo calmo, tudo tranquilo. De repente chegou um jovem abafado, sentou, depois ele se levantou, foi buscar água, derramou e ele pegou depois um pano, enxugou a água. Ele não parava de falar, hora alguma. Ele era até um pouco engraçado, mas... sabe, foi uma presença um pouco constrangedora. Foi uma presença, na verdade, que atrapalhou até um pouco aquela reunião com aquelas pessoas ali. Então você entende, existem pessoas que têm uma presença infantil. Então os mais fortes ajude os mais fracos. Eu vi um excesso de movimento naquele rapaz. Eu vi uma infantilidade muito grande naquele rapaz, que na verdade já era um jovem senhor. Então ele estava sempre sorrindo, falando alto, chamando atenção. Adnei Santos, seja bem-vinda. Maria Gorete, muito obrigada. Compartilhou o vídeo da live com mais de 10 amigos. Obrigada. Eu vou compartilhar agora também, gente. Se vocês puderem, vai curtindo, tá? Porque as pessoas que eu estou compartilhando vai entrando, vai ficando. O TikTok vai entregando. E não adianta eu compartilhar se vocês não estiverem curtindo, é sério. Porque o que vai fazer o TikTok entender que o assunto é um assunto que tem uma boa... tem proveito, é um bom conteúdo, é a curtida, é os comentários, é o compartilhamento de vocês e não o meu compartilhamento. Eu compartilhei agora com mais de 60 pessoas. Gente, curte essa live em nome de Jesus. Nós estamos com 2K, gente, 2K e 700. Vamos botar 3K nessa live, vamos completar esses 3K rapidinho, agora. Aqui são 4 horas e 12 minutos. Nós temos 3 minutos. Aqui até 4 horas e 15 minutos. Vamos completar os 3K. Já completamos. Glória a Deus. Muito obrigada, gente. Que legal. Já completamos os 3K. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos nos esforçar. Vamos botar 4K então. Você não foi contaminado.
Você não foi, senão você não estaria aqui. Você não seria um escolhido, você não seria chamado. Você não foi um contaminado pela frieza. Entenda, existem pessoas que não têm empatia. Glória a Deus. E muitas vezes essas pessoas estão aí, próximas de você. Por total falta de consciência, porque elas não têm consciência, é como se fosse um humano que não foi humanizado ainda. Essas pessoas não têm consciência, elas não têm empatia, elas não veem você como deveria ver, deveria enxergar. Então a falta de presença dessas pessoas na vida de qualquer pessoa é latente. É natural dessas pessoas provocarem problemas. É natural dessas pessoas serem tóxicas e abusivas. Então, quando nós estamos pregando sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de presença, você tem que saber que também tem os dois lados. Tudo é uma polaridade. O positivo, o negativo, o alto, o baixo. A presença, a ausência. Por favor, se ausente de determinadas pessoas. Pessoas que só se aproximam de você quando está precisando. Pessoas que estão te adoecendo, que estão te fazendo mal, que estão abusando de você, que estão te explorando. Pessoas que te enganam. Mas o Espírito mostra. Se você orar a Deus verdadeiramente presente, na presença de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar quem é e quem não é. E que tipo de energia acompanha aquela pessoa. Que tipo de espiritualidade acompanha aquela pessoa. Porque às vezes essa espiritualidade... Gente, é o meu gato que está aqui, não estranho. Aquela espiritualidade às vezes não é tão positiva, é bastante negativa. Então, eu estava falando sobre os ficantes, essas pessoas que na verdade eu chamo de pessoas... Esqueci a palavra agora. Elas ficam com uma pessoa hoje, então amanhã elas estão com outra pessoa, e depois de amanhã elas estão com outra. E o que acompanha essa pessoa, o que você acha que é? Essas pessoas muitas vezes não faz uma seleção de com quem vai ficar. Eles são ficantes, eles são compulsivos. É um vício. Tem que ter alguém, então tá se catando uma pessoa no Instagram, no TikTok, ou sei lá, em qualquer plataforma, contanto que apareça alguém, porque de noite tem que ter rally-rola. Gente, eu vou dizer uma coisa a você. A compulsividade sexual também é ausência de Deus na tua vida. Eu vou dizer uma coisa, essa história de espiritualidade sem separação é pura mentira. Eu não acredito numa pessoa espiritual que é galinha, fica com qualquer tipo de pessoa, não tem a mínima seletividade com quem anda, porque se você me disser com quem você anda, você vai ser a quinta pessoa. As pessoas com quem vocês andam, você vai ser a quinta pessoa da turma, do mesmo nível, o mesmo nível comportamental, energético, psicológico. Por isso que as águias, elas voam sozinhas. Porque caminhar já é difícil, imagina voar. As águias voam sozinhas, por isso que elas têm visão de águia. Não é uma visão qualquer que você tem que ter para ter uma presença positiva, eficaz. Uma presença pura e verdadeira. Onde ele está lá, gente? Ele lá. Vocês estão vendo não, gato? Olha ele lá, tomando a cena. E tudo que eu quero lhe dizer nessa tarde, seja quem você é, seja original,
Mas seja leveza, seja presença. Não seja um presente barato. Porque muitas vezes, para compensar a sua ausência, você manda no seu lugar um presente. E nada vai substituir a sua presença naquele lugar. Porque a sua presença é única ali. A marca que você vai deixar ali é totalmente diferente. Já houve tantos homens de Deus na terra, mas cada um deles vieram com propósito diferente, linguagens diferentes, atitudes diferentes, e a essência continua a mesma. É fazer o bem, é amar pessoas, é salvar vidas. As pessoas que decidem As pessoas que decidem verdadeiramente, gente, já estamos em 5K, que bom. Muito bom, que legal. As pessoas que decidem por permanecer na presença de Deus, em verdade e em espírito. Pode acreditar, tem gente que todo final de semana vai na igreja. Vai lá, mas faz anos que não esteve lá. Você sabe como é, às vezes a gente está aqui e não está. Então é isso que eu quero dizer. Você quer as bênçãos. Como filhos que querem a herança, mas não querem cuidar dos pais quando ficam velhos. Com filhos que querem a herança, mas que não respeita mais e nem honra mais os pais, porque os pais envelheceram. Seja uma pessoa sábia, que a sua presença verdadeiramente possa fazer a diferença. Em nome de Jesus. Porque disso vai a quebra de maldição dos seus antepassados, dos seus contemporâneos, as pessoas que estão com você agora e os que vêm na frente. Todas essas pessoas vão ser abençoadas pela sua presença, se é uma presença leve, positiva, em verdade e em espírito, cheia do Espírito Santo. Tudo que você carrega é poder, é energia, é luz, é unção. Glória a Deus. Então permaneça aí, fique aí nesse lugar. É esse lugar que vai te levar para o próximo nível. Independente da sua religião, meu irmão, a minha Bíblia está bem aqui. E eu leio ela todos os dias. Eu estudo todos os dias, porque cada live eu estudo para vir até aqui. Então, quando você está presente em determinados lugares, você está quebrando um conceito. A palavra de Deus diz: não te assente na mesa dos escarnecedores, nem te detenha no caminho dos pecadores. Então, quando você está presente em determinados lugares, você sabe que você não cabe mais ali, que é estreito demais para você. Então, tem locais que não te pertencem mais. Você não pertence a mais determinados tipos de locais. Existem ciclos de amizade que também não. Eu não estou dizendo que você vai aborrecer pessoas, que você vai abandonar pessoas. Eu estou dizendo que aquela coisa mais profunda, mais envolvente, se não perdeu a graça, é porque você não cresceu espiritualmente. Existem pessoas que são tão vazias. Então nós sentamos junto delas e às vezes conversamos por horas. E Deus está tão cheio de presentes para você. Por que você não senta um pouco ao lado dele? Sabe, Deus, ele foi na casa de Marta e de Maria, as duas irmãs de Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Nossa, que nome é esse? Maria Brito, seja bem-vinda. Não deu nem... Gente, tem nome que é um verdadeiro trava-língua.
É, tem nome que a turma bota aqui no TikTok que trava a língua da gente. Obrigada, Maria Brito, por estar curtindo essa live. Gente, curte essa live, compartilha, comenta, manda ver. Vamos movimentar essa live em nome de Jesus. Tá repreendido. Até parece que todo mundo saiu para fazer supermercado. Eu vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes você vai para uma festa e você não queria ir. Às vezes você está usando um estilo de roupa que não é o seu. Você está usando um cabelo que não é o que você gostaria de estar usando, sabe? Você é outra pessoa completamente diferente. Então, por causa das crenças dos outros, das cobranças dos outros e da maneira dos outros serem, você se tornou ausente de si. E isso pode adoecer você de uma forma terrível. Nunca faça isso. Obrigada, Maria Brito. Obrigada por estar curtindo a live, Maria. Muito obrigada. Mas entenda uma coisa. Quando Deus fizer, você vai saber que vale a pena ser de verdade, estar de verdade, em espírito e em verdade. Não faça porque alguém fez, não faça porque alguém mandou, faça porque você verdadeiramente quer fazer. Você sente a necessidade entre o seu relacionamento entre você e Deus, você sente a necessidade de tocá-lo. Isso é presença, é conexão. Não é superficialidade, é profundidade de alma e de espírito. E eu vou dizer em qual endereço vibracional você está agora. Em qual endereço vibracional? Porque a Bíblia diz que na própria congregação, eu vou falar a sua linguagem agora, na própria igreja, porque a igreja verdadeira é você, aquele prédio é apenas o local onde nós, igreja, vamos nos reunir e congregar. E a palavra de Deus diz que na própria congregação, muitas vezes, há conflitos. Na própria congregação, muitas vezes, há desavenças. A gente vê isso em toda a história. Você sabe muito bem que quem matou Jesus não foram os romanos. Foi o seu próprio povo, o povo pelo qual ele foi chamado. Os próprios sacerdotes incitaram a turba e diziam: matem Jesus e libertem Barrabás. Então Pilatos lavou suas mãos. Pilatos disse: eu não estou mais presente aqui, se virem, é vocês com vocês mesmos. Glória a Deus. Você é luz, Vitória, e traz palavras lindas e nos conforta. É só gratidão, minha linda. Parabéns. Parabéns por você estar aqui comigo. Lu, obrigada, Lu, por ter... Obrigada por ter entrado. Gente, meu gato tá por aqui. E por incrível que pareça, eu sou... Carmen, seja bem-vinda. Maria Brito, obrigada por estar curtindo. Glória a Deus. Eu quero deixar essa live bem clara sobre a questão da presença, os tipos de presença, onde você não deve estar presente. E quais são os verdadeiros presentes que você pode dar a alguém? Meu irmão, os verdadeiros presentes, ele tem que vir da alma. O verdadeiro presente, ele não tem preço. O verdadeiro presente é presença. O verdadeiro presente é ouvida. O verdadeiro presente é acolhida. O verdadeiro presente é abraço. O verdadeiro presente é não julgamento. Esses presentes são raros hoje na face da terra.
E você pode dizer, mas Vitória, é assim, desse jeito que eu estou te dizendo. Os presentes hoje na face da terra, em espírito e em verdade, são raríssimos. Então não pense que Deus não está contemplando cada um de nós. Porque se você pensa que pode se esconder de mim, você está certa. Se eu penso que eu posso me esconder de você, eu estou certa. Mas eu não posso me esconder de Deus. E Deus conhece cada intenção, cada atitude. Deus conhece cada presença, cada presente. Gente, minha bateria está ficando baixa. Mas vamos embora, não é? Sabe, ontem, antes de eu me despedir, a bateria descarregou e foi horrível. Eu gosto de me despedir, fazer oração final, fazer tudo direitinho, para não deixar ninguém confuso. Eu tenho pedido a Deus que faça de mim uma presença leve. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Até há alguns meses atrás, eu era como se fosse uma grande bomba nuclear explodindo, destruindo tudo pela minha frente. Porque eu estava tão zangada, tão revoltada, eu estava tão dolorida, estava doendo tanto. E aí eu vou dizer uma coisa a você. Eu fui para o esconderijo do Altíssimo. E lá, estando lá uma vez, não precisou de muito movimento. Não precisa de muito barulho, muito movimento. Não precisa de muito afazeres de muitas pessoas, de aplausos. Não precisa. A conexão é entre você e Deus. E não é no raso, é no profundo. Não pode. Não. Gente, tem coisa aqui em cima, ele pode derrubar. Tem minha água aqui. Então, tudo que eu quero dizer para vocês, seja presente em espírito e em verdade na presença do Senhor. Não deixe que ninguém roube a tua oportunidade de crescer, de expandir. Expandir em todos os sentidos da tua vida. Deixa a tua mente expandir ao ponto de você dar um salto quântico. Se você verdadeiramente estiver presente, isso acontece. E você pode dizer para mim, mas como assim, Vitória? Como é que pode? Acontece sim. Você pode dar um salto quântico e logo, logo você está aí com um grande projeto. Você pode ter a oportunidade de enxergar hoje o que você não enxergou ainda, ter uma grande ideia, porque Deus está te dando dons, capacidades, te capacitando, te munindo com as ferramentas necessárias, te dando... Você tem, muitas vezes, um dom diferente do de todo mundo. É um artesanato, é uma música, é um bolo, não sei o que é que você faz, mas Deus, Ele pode transformar isso em um grande negócio. Ele pode te exaltar nesta visão, Ele pode usar coisas que já estão dentro de você e você nem sabe. Eu tenho uma amiga que ela hoje tem um ateliê de costura para artistas.
Para pessoas que cantam, que fazem essas coisas, e vocês não sabem o quanto essas pessoas são procuradas para fazer aqueles vestimentos, aquelas pedrarias e desenvolver todo aqueles guarda-roupas artísticos. Eu a conheço aqui do TikTok. Então, ela falou para mim: Vitória, se eu não tiver 100% presente para eles naquele momento, eu não entendo o que ele quer, porque cabeça de artista vai entender. Eu não entendo o que eles querem. Eu não entendo muitas vezes o que ele... Mas quando eu me predisponho a estar ali, eu entendo e consigo confeccionar o guarda-roupa de uma forma bem mais rápida. E hoje ela ganha um bom dinheiro, mas por incrível que pareça, isso começou com uma brincadeira que ninguém valorizava. Então ela se vestia de modo estranho, esquisito e chamativo, mas era bonito, na verdade era bonito. Eu sempre achei bonito as coisas que ela me mostrou. E ela sempre disse que foi uma pessoa bem mal interpretada pela forma que se vestia. Não que ela se vestisse vulgarmente, mas ela se vestia diferentemente. E tudo que é diferente é raro, é caro. E hoje, ela disse para mim: Vitória, hoje eu vivo muito bem, porque eu faço bem o que faço com toda tesão, como você diz, mas eu cobro o meu preço justo. Eu não cobro barato um trabalho que foi caro para mim. Então esteja presente para você, para a sua profissão, para os seus sonhos. Muitas vezes você não está se valorizando na sua área de trabalho. Deus é na sua vida, foi Ele que lhe deu o dom. E todas as pessoas que estão servindo merecem receber o seu dinheiro pelo que serve à sociedade de forma justa. Se você vende bolo e seu bolo só vale 50, cobre 50. Mas se ele vale 100, cobre os 100. Vai aparecer quem pode pagar 100. E vai aparecer quem pode pagar 50. Então você faz bolo para os dois tipos de clientes. Você faz um bolo mais simples e um bolo mais engajado. Então, meu amigo, tudo que Deus lhe deu, se você unir a sua presença, aqui e agora, você vai se levantar e começar a fazer o que você já deveria estar fazendo há muito tempo, investindo tempo em você. Investindo tempo em você, no seu pequeno comércio, na sua pequena loja, nos seus planos, nos seus projetos, em você mesmo. O seu primeiro projeto tem que ser você mesma. Você tem que cuidar de você como você cuida de um bebê. E sempre socorrer e resgatar a sua criança ferida todos os dias da sua vida. Esteja presente para você, com leveza. Você não vai ser desagradável ou usar palavras torpes com uma amiga. Então, quando você se dirigir a você mesmo, se dirija com carinho, com afeto e fale com você sem julgamento. Porque quem vive no estado de julgamento vive sofrendo. É um sofrimento muito grande viver num estado de julgamento. E você não nasceu para isso. Você não foi chamado para a mediocridade. Deus quer ir além. Deus quer ir mais profundo com você. Acredite. Beijo de Vitória. Eu te amo em Cristo. Republica um vídeo meu. Gente, eu vou tentar salvar essa live hoje de todo jeito, porque eu preciso botar material no grupo. E nunca mais eu salvei uma live. E se você quiser entrar no grupo, eu sou terapeuta, sou pastora, sou palestrante. Se você quiser entrar em contato para fazer algum tipo de contato comigo, para fazer uma terapia ou um período de terapia, estamos aqui, estamos com a agenda aberta. E se quiser entrar no grupo, entre em contato pelo verdinho.
Beijo de Vitória, fica na paz, eu te amo em Cristo.